Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Nós temos que todos os dias, em todas as situações, estarmos na presença do Senhor, buscarmos a presença do Senhor. Porque é a presença do Senhor que nos conforta, nos consola, nos fortalece, endireita as nossas veredas, nos faz andarmos por retidão, nos ensina a caminhar e a viver os nossos dias. O salmista vai dizer assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que os nossos corações alcancem sabedoria. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Desligue esse áudio e primeiro vá falar com o Senhor. Primeiro nós falamos com Deus, oramos a Deus e depois ouvimos a palavra, meditamos nela. Porque o Senhor revela aos nossos corações, nos entrega a boa interpretação e nos faz aceitar a palavra de Deus. É como se preparássemos o nosso coração para receber a semente. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 12 de outubro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 até o 18, onde a Bíblia nos diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se envelheça, se desgaste, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glórias ao Senhor por estes versos. Mais uma vez eu quero te dizer que as tribulações que enfrentamos são leves e momentâneas comparadas à produção que elas fazem em nossas vidas, que nos dá um eterno peso de glória. Nós precisamos entender e compreender que quando de verdade nós estamos em Cristo, quando a nossa vida se manifesta em Jesus, quando Jesus ele se manifesta em nossa carne mortal, nós vivemos das coisas que não se vê. Nós não ficamos apegados àquilo que se vê, mas sim ao que não se vê. Porque o que não se vê produz em nós a eternidade. Sim, riquezas se juntam nos céus. É nos céus. É o espírito que deve ser tratado e deve ser renovado dia após dia. O nosso corpo vai envelhecer. A questão é que nós ficamos muito apegados às coisas terrenas, ao nosso corpo, às coisas que são palpáveis, às coisas que nós vemos. Nós vemos as lutas e somente pensamos no que as lutas podem produzir de valor terreno, num desgaste físico, num desgaste aparente, em danos físicos, em dor carnal, em sofrimento carnal. Mas quando nós temos uma visão, uma ótica de fé, sequer sofremos, sequer dói fisicamente, porque nós entendemos que todo aquele período, toda aquela luta, ela se torna leve, ela se torna momentânea,
comparado ao grande peso, porque esse peso é eterno, é grandioso, da glória que está por vir. Além de ser eterno e não momentâneo, o peso é grandioso, porque nos confere a eternidade. E se de fato nós estivermos em Cristo Jesus, se de fato nós nos enchermos de Deus, 2 Coríntios 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação em que nós mesmos somos contemplados por Deus. Afinal, a Bíblia nos diz, nós somos um vaso de barro, mas é necessário termos dentro de nós um tesouro, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando nós estamos cheios da presença do Espírito e sofremos tribulação para o lado de fora, claro, as tribulações elas ocorrem fora do nosso homem interior. Nós podemos até sermos atribulados, porém não angustiados, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e nos consola, arrancando toda a angústia. Nós podemos até ter medo das coisas que acontecem fora de nós, mas quando cheios do Espírito, não nos desanimamos, porque nós sabemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, e o Espírito dentro de nós nos dá essa convicção, porque Ele eleva a nossa fé. Nós podemos até sermos perseguidos, as pessoas nos perseguirem, as pessoas nos afrontarem. Nós sabemos que nós não estamos contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E quando o Espírito está dentro de nós, nós não somos desamparados. Nós sabemos que existe um Deus que nos ampara em todo o tempo e que não desampara o justo. Nós podemos até ficarmos abatidos. O salmista Davi, ele se pegou por várias vezes abatido de alma. Em um determinado tempo existe um salmos que ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Eu tenho um Deus que olha por mim e que supre as minhas necessidades, e que a tua graça me basta. Nós podemos em certos momentos, porque a tribulação ela é leve e momentânea, é passageira, não é eterna. Mas nesses momentos de tribulação, nós podemos às vezes amanhecermos abatidos, até mesmo entristecidos. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, quando fazemos uma oração, quando ouvimos a palavra, meditamos nela, a palavra nos dá a certeza da vitória. A palavra ela nos dá a certeza de que tudo passa, toda tribulação ela é momentânea e ela se torna leve quando nós entendemos que o que há de vir é muito maior do que a tribulação. O que há de vir é a eternidade, é a glória eterna, é a vida eterna. E assim, nós podemos até sermos abatidos, mas jamais destruídos, porque as misericórdias do Senhor nos alcançam e não deixe com que sejamos consumidos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Portanto, saiba disso, não se desanime, porque você tem um Deus que olha por ti. Por mais que Ele permita você passar por tribulações, lembre-se que elas são momentâneas e que elas se tornam leves comparados ao peso da glória que está por vir, uma vez que você está em Cristo Jesus. Para de se atentar para as coisas que você vê, porque as coisas que você vê por uma ótica natural,
Elas conduzem o seu pensamento, às vezes, a pensar o pior, que o pior vai acontecer. Nós temos vivido dias onde nós vemos muitas coisas ruins acontecerem, dias maus. E se você ficar apegado àquilo que você vê, a sua mente te levará a pensar que o pior vai acontecer. Não. Leve os seus olhos a Jesus, as coisas que são atemporais. Leve os seus olhos para a palavra. A palavra, ela permanece para sempre. É atemporal. Leve os seus olhos para os montes, para os céus, para o Senhor, porque quando nossos olhos estão fitos nele, nós contemplamos a sua grandeza e sabemos que ele está no controle de todas as coisas e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que nada nesse mundo acontece sem a vontade dele, sem o querer dele, sem que ele ordene. Creia, porque existe um Deus Todo-Poderoso que está no poder e no controle de todas as coisas. Somente se rende-se a Ele, crê, espere nele e confie. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Deus, enche essa vida com a tua presença, papai. Deus, em nome do Senhor Jesus, o quanto o Senhor acalenta, o quanto o Senhor consola os nossos corações por meio da tua palavra, por meio da tua presença. O Senhor é Deus. Exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Jesus, nos derrama sobre o meu ouvinte a tua paz, derrama refrigério, alívio, na certeza do teu agir e de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, porque o Senhor é Deus e o Senhor está no controle de tudo. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro.